Amós capítulo 3, o versículo 3, fala sobre Deus falando com o povo de Israel a respeito de uma aliança que ele gostaria de ter com este povo. E ele vai usar esta expressão para simbolizar aquilo que ele gostaria de ter com este povo, andar em comunhão, em acordo. Olha o versículo mais uma vez que está aqui na tela. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus estava falando com este povo: eu quero andar com vocês, mas para andar com vocês, vocês têm que sentir a mesma coisa que eu sinto, querer andar na mesma direção que a minha. Vocês devem buscar estar na minha presença, e eu quero estar com vocês, dirigir vocês e abençoar vocês. Nós sabemos que o povo de Israel, ele vai recusar esta aliança, e Deus vai tratar com este povo. E esse texto bíblico também nos ajuda a entender algo muito fundamental a respeito da vida matrimonial. Nós temos que lutar para estarmos em acordo. Um casal que está em acordo é um casal que conquista. Um casal que está em acordo, em união, no mesmo propósito, caminhando no mesmo sentido, é um casal que chega até o fim, que vence os desafios do tempo, das dificuldades, das circunstâncias. Um casal que está em acordo pleno é um casal que suporta aquilo que até mesmo muitos vão dizer que é insuportável, problemas e dificuldades. Quando um casal logra ou consegue andar em acordo, é um casal que vence, que chega até o fim. Nós devemos lutar, porque o tema do nosso encontro de casais, coloque aí por favor na tela, é cumplicidade. E nós devemos lutar para estarmos de acordo. Nós devemos lutar para todos os dias renovar o sim que nós falamos lá no altar, né? Você promete amar a sua esposa, ser fiel a ela na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte o separe. O que o irmão disse lá no dia? Sim. Alguém te obrigou? Não. E a irmã respondeu o quê? Sim. Alguém obrigou? Mas agora tem que lutar para que esse sim se renove todos os dias. E se nós não estivermos como casal de acordo, não conseguiremos. Minha história familiar foi uma história um pouco complicada. Minha mãe teve 5 casamentos. Meu pai casou 3 vezes. E eu cresci num contexto familiar muito difícil. Mas se tem uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram, era assim: meu filho, não podemos lhe ensinar a maneira correta do casamento, mas se tem algo que nós podemos dizer e te ensinar, é o que não fazer. E eu comecei a olhar para estas coisas, lembrar destas coisas, e entender que se eu lutasse para não fazer aquilo, eu também não viveria aqueles resultados. Então, a vida, meus irmãos, a vida matrimonial, ela deve ser uma vida de constante acordo. E se tem algo que tem nos prejudicado nesses dias, é algo que nós vamos tratar de maneira simples e prática nesta manhã, que é a nossa comunicação. Para que possamos estar de acordo, nós devemos entender a importância da comunicação na vida matrimonial. E aí talvez você olhe para o seu cônjuge assim, diga: meu Deus, tem que orar para Deus revelar o que esse homem pensa, porque não fala. Meu Deus, tem que orar para Deus fechar a boca dessa irmã. Jesus, ela fala por mim, ela fala por ela, ela fala pelos filhos, ela fala pelos vizinhos. Mas, irmão, nós temos que lutar para que nós possamos ter esta comunicação bem clara. Olhe para cá um momentinho. Um casal que não sabe comunicar é um casal que não sabe para onde está indo. Um casal que não sabe a importância da comunicação é um casal que não tem propósitos. É um casal que não está em acordo. E nós estamos enfrentando dias de muitas dificuldades a respeito da comunicação. Hoje nós vivemos uma vida matrimonial que entramos dentro de casa
cumprimos nossas tarefas com os filhos, cada um pega no celular, ou um vai para um quarto, outro vai para a televisão, e a comunicação está se acabando e se esfriando. Nós devemos entender, irmão, que vida matrimonial não é só relacionamento sexual. Relacionamento sexual é um resultado de algo que é construído. Comunicação, diálogo, saber conversar, saber olhar nos olhos, saber expressar os seus sentimentos, saber colocar para fora aquilo que está lhe matando, entender o outro, ouvir o outro, ter paciência para se colocar no lugar do outro, e os dois saberem que nenhum dos dois tem razão, ou nenhum dos dois são perfeitos, porque se um perde, na verdade os dois estão perdendo, porque os dois são uma só carne. Casamento é um projeto que Deus estabeleceu, foi Deus que fez o primeiro casamento, mas a serpente que estava lá no jardim, ela continua lutando contra os casamentos nos dias de hoje. Porque se nós estudarmos sociologia, filosofia, nós vamos entender que a família é a célula máter da sociedade, é o que sustenta a sociedade, é o que sustenta a igreja, é o que produz relacionamentos no sentido natural das coisas. Então nós devemos lutar. A pergunta é que nós podemos fazer nesta manhã, e eu não quero me estender muito para não ficar cansativo: o que tem prejudicado a comunicação dos casais? O que tem impedido um matrimônio de comunicar-se de uma maneira saudável, de uma maneira prática, sem forçar as coisas? Em primeiro lugar, comparações. Comparações têm nos impedido, sim, de vivermos um matrimônio que se renova todos os dias, que renovam, sim, um matrimônio que tem cumplicidade. Você já tentou conversar com pessoas que vivem comparando? Por exemplo, vai conversar com o seu cônjuge, e ele começa a te comparar: mas meu pai não é assim, meu avô não era assim, o irmão da igreja não é desse jeito. E aí começa, e a irmã não é assim, e a minha mãe não é desse jeito. E aí começa a comparar-se. E o perigo da comparação é que a comparação diminui o outro. A questão é, se nós estamos diminuindo, comparando, fazendo estas coisas, nós estamos matando o diálogo dentro do casamento. Alguém está aqui nessa manhã? Aleluia. Dorme não, viu? Glória a Deus. Seja bem-vindo, varão. Aleluia. Tá? Então, quando nós começamos a nos comparar, nós começamos a dificultar esta relação. A segunda coisa que tem matado, prejudicado a comunicação e tirado a sua importância ou sua relevância, além da comparação, é a condenação. Julgamentos. Pessoas que colocam na sua cabeça: eu penso que é assim e acabou, não muda, não tem outro jeito. Pessoas que pensam que a sua opinião é a melhor e já está decidido e vai ser assim e acabou. Condenações, julgamentos. Além da comparação estar matando o relacionamento, o diálogo deste relacionamento, que impede a renovação desse sim e essa cumplicidade, a condenação também tem acabado com muitas coisas boas e saudáveis na vida matrimonial. Apontamentos, decisões precipitadas, pessoas que não têm flexibilidade, não entendem, não se colocam no lugar da outra pessoa. Irmão, cada um é de um jeito. E mesmo que os dois estejam dentro de um casamento, e mesmo que os dois estejam dentro da mesma casa, e mesmo que os dois tenham o mesmo convívio, as mesmas dificuldades, cada um vai reagir de uma maneira. E nós devemos entender estas coisas. Por exemplo, eu tenho um irmão, nós somos criados no mesmo contexto, mas somos totalmente diferentes. Somos dois filhos, um é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. E fomos criados nas mesmas condições. Agora você imagine um casamento que as duas pessoas não foram criadas nas mesmas condições. Tem ideias diferentes. Se uma das partes começa a trazer comparações e condenações, vai se afastando. O relacionamento vai esfriando. Porque se você sabe que a outra pessoa vai trazer só condenação, você não vai querer conversar com ela.
Você não vai ter prazer de sentar e ouvi-la, porque você mais ou menos já sabe o que virá. Então isso tem prejudicado o diálogo matrimonial. A terceira coisa que tem prejudicado esse diálogo também é a precipitação. Falar sem pensar. Provérbios 19:2, a segunda parte do versículo, a Bíblia diz que aquele que se apressa com os seus pés peca, é precipitado. A palavra precipitação, ela vem da mesma origem da palavra precipício. Ou seja, alguém que cai num buraco, num precipício e não tem mais volta, porque as nossas palavras produzem estas coisas. 19:2, varão, aleluia. Então, precipitações, decisões que prejudicam o casal, palavras que prejudicam o casal, coisas que são feitas individualmente sem comunicar o outro, mas o casamento é composto de duas pessoas, mas uma se precipita, vai lá e toma decisões, fala sem pensar, condena, compara e vai matando o quê? O diálogo, a alegria do casamento. Quantos casais, quantos relacionamentos que vão morrendo, não sei se existe essa expressão, ou vocês já ouviram, morrendo à míngua, aos poucos, porque vai perdendo o diálogo hoje, amanhã não tem mais prazer de olhar nos olhos, depois vai se afastando, não abraça, não beija, não cheira, não toca, daqui a pouco se afasta, e depois todo mundo diz, não sei por que separou, não sabe por quê, porque o diálogo vai morrendo. E um grande alerta na vida matrimonial de perigo, de divórcios, destruição, é quando o diálogo começa a morrer. Porque onde morre o diálogo, a serpente começa a encontrar lugar. Lembra de Gênesis 3? Quando o casal deixa de conversar e se afasta, a serpente encontrou lugar de fala. E tem muita gente aí conversando com a serpente, porque já perdeu o diálogo dentro de casa. Um não é mais parceiro do outro, não é mais ajudador do outro, mas parece que a guerra entrou lá dentro e todo mundo é competidor e não é mais parceiro deste relacionamento. As precipitações têm nos matado também. E em quarto lugar, o que tem prejudicado a comunicação dos casais? A agressão. Além da agressão física, que todos nós sabemos que é um crime, nós temos a agressão em palavras, agressões verbais e agressões físicas. Agredir a pessoa verbalmente é rejeitá-la, ignorá-la, desprezá-la. Eu era diácono e fui hospedar-me na casa de irmãos que também eram obreiros da igreja, e eu estaria ali alguns dias, e eu dormi na sala, a casa tinha só um quarto, e lá pelas tantas da noite já estava dormindo, e eu tenho um sono muito leve, qualquer coisinha eu já acordo, e de repente eu comecei a escutar uma discussão, um problema, levantei para ir no banheiro, não tenho nada que ver, o problema não é meu, casamento não é meu, não entrei na prova ainda, estava solteiro, aleluia, estava lá na bênção, só que a porta do quarto tinha um espaço aberto, e quando eu fiz a volta para olhar no banheiro, o irmão estava com a mão no pescoço da esposa, enforcando ela. Eu bati na porta e falei, varão, briga com alguém do teu tamanho, varão. E aí o irmão ficou me olhando, digo, sai daqui, deixa a irmã aí, vamos conversar nós dois. Tu vai fazer uma besteira. Obreiros da igreja. Pessoas que deviam ter maturidade para tratar um problema. Pessoas que deviam saber conversar, porque onde morre o diálogo, a agressão encontra lugar. Agora lhe contei um caso extremo, mas quantas palavras agressivas nós despejamos, nós soltamos, envenenamos e matamos o nosso cônjuge. E Deus nos colocou dentro da mesma casa para incentivar um ao outro, para animar um ao outro, fortalecer um ao outro. Mas se dentro de casa as coisas não andam bem, como é que vai andar bem do lado de fora? Vocês estão entendendo mais ou menos? Então estas coisas estão matando a nossa comunicação. Comparação, condenação, precipitação e agressão. Estas coisas nos impedem de viver
a plenitude do relacionamento que devemos e podemos, e está acessível a nós. Não é bom quando você chega dentro de casa e está tudo bem, não é bom. Você chega, os filhos estão em paz, o marido e a mulher estão bem, se abraçam, se beijam. Eu sei que não vai ser 100% todos os dias, a gente sabe. Não podemos viver uma ilusão, uma utopia a respeito dessas coisas. Mas mesmo às vezes com alguma dificuldade, não estando bem, os dois se abraçarem e dizer, nós vamos lutar junto. Porque a nossa guerra não é aqui dentro, é lá fora. Nós vamos vencer. Não é saudável. Você sai de casa para trabalhar, para resolver qualquer coisa, e o problema pode ser o maior problema do mundo, mas se os dois estão bem, você sai com ânimo, com vigor, com alegria, e você olha para aquele problema e diz, eu vou vencer, porque Jesus está na minha vida, e a minha esposa e o meu esposo estão aqui me ajudando. Não é bom. Agora, se isso é bom, por que nós matamos estas coisas? Porque na verdade é que se nós plantarmos coisas ruins dentro de casa, nós vamos colher essas coisas ruins. E nós vamos colher rápido. E devemos entender. Já viu aquela plantação que ela é feita dentro de uma estufa, que ela cresce mais rápido? Dentro de casa é assim. A semente que você lança, seja boa, seja ruim, ela vai crescer ainda mais rápido. Falou uma coisa meia torta, meu irmão, pode preparar. Vai colher rápido também. Minha irmã, tratou de um jeito diferente, pode preparar, vai colher rápido também. E ali onde as emoções se intensificam, nós tiramos as máscaras. Ali dentro de casa não tem pastor, não tem missionária, não tem pastora, não tem obreiro, somos só pessoas normais, e graças a Deus por isso, sem nenhuma máscara, sem precisar provar nada para ninguém, sem esconder nada de ninguém. Não é? E aí nós revelamos aquilo que está dentro do nosso coração. E se nós não sabermos lidar com estas coisas, para onde nós vamos caminhar? Porque se nós sermos intencionais, ou pelo menos corrigirmos os erros, enquanto há tempo, nós evitamos um desastre no futuro. E talvez estar aqui nesta manhã seja um alerta para alguém que está tendo a oportunidade de corrigir a rota hoje, para não chegar num desastre depois do dia de amanhã. Tá? E essa palavra não é para o outro, é para você e para mim, aleluia. Então nós já identificamos 4 coisas que têm nos prejudicado a respeito da comunicação. A pergunta que podemos fazer para que nós possamos nos ajudar nesta boa comunicação, apesar das nossas diferenças. Alguns conselhos que nos ajudam a aprender a conversar, para que possamos estar nesse acordo e caminharmos todos em uma direção. Em primeiro lugar, dentro desta comunicação, nós devemos aprender a atacar o problema e não a pessoa. Atacar o problema e não a pessoa. Porque tem gente que confunde as coisas. Acha que o problema é o marido, o problema é a esposa. E aí começa a atacar a pessoa e não o problema. Irmãos, às vezes as coisas são tão simples de se resolver, tão fáceis. Espera aí, mas eu amo. Você me ama também? Amo também. O diálogo do casal. Então, a questão é o quê? Ajudar a lavar uma louça, ajudar a dobrar uma roupa, ajudar a organizar uma coisa. Mas não é tão pequeno, por que não pode ser resolvido? Espera aí, está faltando o quê? Vamos tratar o que falta e não a mim e a você? Porque o intuito é que os dois estejam bem. Se nós acharmos que o nosso cônjuge é o nosso problema, nós vamos colocar um alvo, ou como disse em castelhano, hermano Omar, um blanco, colocar um alvo aí na pessoa e tudo nós vamos atacar a ela. Direcionar toda a nossa raiva, o rancor, as coisas ruins atacando a pessoa. E o problema está ali do lado. E não resolve o problema. E atacando a pessoa gera outros problemas. Isso é um ciclo sem fim. Nós devemos entender que os problemas devem ser tratados. Eu lembro de um pastor que quando eu casei, ele falou para mim assim: meu filho, trata os bichinhos pequenos agora, porque
Porque depois os bichinhos pequenos vão crescer, viu? E eles vão ficar muito grandes. E se tu não tratar eles no começo, um bem goiano, você não vai conseguir vencer eles depois, vai. E eu pensei, e não é verdade? Se eu solucionar um problema pequeno agora, ele não vai ser uma luta grande para mim amanhã. Nós devemos entender, o meu marido, a minha esposa não é o problema da minha vida. Ele pode ser a solução. Oh, meu Deus, vire para o seu cônjuge, aleluia, olhe para ele e diga nesta manhã, glória a Deus, diga, você não é o problema da minha vida. Diga para ele, eu tenho uma revelação para você, eu entendi, você não é o problema, aleluia. Tem alguém que já está cantando, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Quem quer melhorar nessa comunicação? Porque melhorando o diálogo, melhora o ambiente. Melhorando o diálogo, melhora tudo dentro de casa. Não é assim? Então, para melhorar essa comunicação, nós devemos atacar o problema e não a pessoa. E você recebeu uma revelação nessa manhã. Que o seu marido não é o problema, sua esposa não é o problema da sua vida. Tá bom? Em segundo lugar, para nós podermos melhorar essa comunicação, nós devemos lutar para não usar os parentes da família do nosso cônjuge como instrumento de piadas. Irmão, se eu te contar cada história, não usar o parente do marido ou da esposa para fazer piadas. Eu conheço gente que se divorciou por causa disso, irmão. Aquele primo seu aí, que nariz. Meu Deus. Aquela sua mãe, aquela senhora sua mãe, misericórdia. E aí começa a briga. Olha, estão rindo é porque estão se identificando, né? Estão rindo é porque estão se identificando. Mas aí, gente, olhe para cá, olhe para cá. Aí vai atacando a família do outro e nos esquecemos que uma vez que casamos, a família também é nossa. O problema também é nosso. Agora, não é mais a família da minha esposa, é a minha família também. Por quê? Porque atacar a família do outro é atacar o outro diretamente. Irmãos, é fácil ter cunhado? Não, irmão, todo mundo sabe disso, né? Só que você também é cunhado de alguém, e às vezes essa pessoa também não te suporta. É fácil lidar com os relacionamentos ali familiares, além da nossa casa, do nosso jeito, da nossa maneira? Não. Só que nós temos que entender que se nós começarmos a atacar a família do outro, nós estamos atacando a maneira de ser da outra pessoa. Estamos atacando o lugar onde ela foi criada, as pessoas que foram instrumentos de Deus para trazer a vida esta pessoa que casa com você hoje. Então nós temos que lutar, porque isso é um problema que pode ser pequeno, mas depois ele se torna grande. Em terceiro lugar, para nós termos uma boa comunicação, apesar das diferenças, devemos aprender a não fugir do assunto. Tá? Tem gente que está até anotando para não esquecer, viu? Quer ter uma boa comunicação? Não fuja do assunto. Vai tratar um problema? Trata o problema. Para de lembrar lá da bezerra do vizinho que caiu, que não sei o quê. Porque a sua tataravó, isso e aquilo, e o seu tataravô lá, quando morava lá em Barbacena em 1810, e não sei o quê. Não, peraí, irmão, tu está tratando o quê? O problema que está sendo tratado. Já viu aquelas pessoas que quando vão tratar um assunto, começam a desenterrar e desenterrar? Isso é porque não perdoou, não resolveu. Se toda vez que surgir um problema, você começar a trazer os problemas que já surgiram e foram resolvidos, não vai resolver nada nunca. Vocês estão entendendo? Então, vai tratar um assunto, trate o assunto, não fuja do que
do que deve ser tratado. Porque o intuito não é curar, o intuito não é estar bem. Então, se eu quero estar bem, eu não vou fazer nada que prejudique essa conclusão ou essa cura, porque o intuito realmente é curar. Em quarto lugar, para termos um bom diálogo, nós devemos apresentar soluções junto com as críticas, porque apresentar o problema e não ajudar a resolver também não resolve. Vai só dizer, tem um problema, tem um problema, tem um problema. A lâmpada queimou, a lâmpada queimou. Não, eu concordo contigo, a lâmpada está queimada. Mas aí não soluciona o problema, vai continuar queimada. Temos que mudar nisso, mas não sai disso, de uma ideia, de uma fala. E aí pode ter 300 anos de casamento, se não aprender a solucionar as coisas, ao invés somente de criticá-las, vai continuar o problema, e o que é pequeno hoje se torna grande amanhã. Então apresente a solução. Diga para o seu marido, para a sua esposa, eu tenho um problema, você é bênção de Deus na minha vida. Faz o sanduíche, né? Fecha as pontinhas, vai organizando. Você é o amor da minha vida. Mas tem hora que eu não sei se é o inimigo que entra em você ou você entra no inimigo. Eu lembro do irmão que foi orar com a esposa. E ele foi orar pela esposa e pediu para ela repetir a oração. Lembra dessa história? Aí ele orou e disse assim, Senhor Jesus, e a esposa, Senhor Jesus, me ajuda a ser mais calma, porque eu sou uma égua indomável. E a mulher olhou para ele, égua indomável, tu vai ver, homem. Então, apresente a solução, diga, olha, eu amo você, eu sei que é difícil, todo mundo tem dia que está meio com a pá virada, né? Meio ruim, meio esquisito, meio estranho, mas eu não quero que você seja o problema da minha vida, então me ajude, tá? E aí apresente a solução. Em vez de fazer isso, faz isso, vamos ficar em paz, na bênção. Se vê que o negócio está começando a querer pegar fogo para o lado do mal, você vai lá e foge da aparência do mal. Digo, eu posso conversar com você depois, em nome de Jesus? Eu vou ali orar por nós, Deus vai mover. Mas apresente a solução. Por quê? Porque tem casamento que está morrendo porque só houve crítica. Só aponta o problema, mas não tem solução nenhuma. O intuito é curar, é ser abençoado. Em quinto lugar, para termos uma boa comunicação, para andarmos de comum acordo em cumplicidade, nós devemos ser humildes, porque podemos também estar errados. Devemos ser humildes, porque nós também podemos estar errados. Você numa conversa já descobriu que você estava errado nela e você achava que estava certo até o momento? Vou fazer outra pergunta para vocês entenderem. Quem aqui está sempre certo? Irmãs, se controle, viu? Ai, Jesus. Deus está falando. Ninguém está sempre certo, meu irmão e minha irmã. Nunca estamos completamente certos. Todos nós temos problemas, todos nós erramos, todos nós nos precipitamos, todos nós dificultamos as coisas um pouco, não é? Por mais que tem gente que acha que está sempre certo. Mas seja humilde. Olhe para cá, eu ouvi esta frase que me ajuda muito. Entre ter razão e ser feliz, perca a razão e continue feliz. Tem hora que você vai estar certo e você vai dizer, então me perdoa. Pronto, resolveu o assunto. Eu vou melhorar, você pode me ajudar? O que eu posso fazer que possa melhorar para você? Facilitar as coisas. Porque o intuito não é continuar bem, curado. É ou não é? Se falar que não, fica quieto, é perigoso aí, varão. Oh, meu Deus. O intuito não é curar? É curar. Então, para que esta relação seja curada, seja saudável, nós temos que entender que nós não vamos estar certos sempre. Amém, irmãs?
Eu já resolvi algumas discussões com a patroa dizendo, você está certíssima, viu? Se eu fosse o dono de uma empresa, eu contrataria você para resolver todos os problemas. E, irmão, entenda que a mulher vê as coisas muito além do que nós vemos. Quer ver quando ela diz assim, toma cuidado com aquela fulana, viu? Cuidado com aquele homem que você diz que é amigo seu, irmão. Fica com os dois olhos bem abertos. Mas seja humilde. Entre ter razão e ser feliz, é melhor perder a razão e ser feliz. Entre ter razão e continuar casado, escolha continuar casado. Perdoar, ser flexível. Pessoas que não sabem perdoar ou têm muita dificuldade de perdoar, não vivem um matrimônio saudável. Não vive. Por quê? Porque o matrimônio é a escola do perdão. E todos os dias nós vamos ter que exercer isso. Senão, vai virar um campo de guerra dentro de casa. E aí você imagina os filhos crescendo e vendo a guerra constante dentro de casa. E aí você imagina eles trazendo isso nas suas memórias, nas suas recordações, e eles vão crescendo. Quantos filhos de crentes, já fui líder de jovens também, e quantas vezes eu ouvi, eu não vou casar. Por quê? Porque eu não quero ter o relacionamento que os meus pais têm. E você olha para os irmãos dentro da igreja e diz, meu Deus. E briga, e discussão, e violência verbal, e violência física. E aí depois se pergunta, por que as coisas não vão bem? Porque não tem maturidade para entender que eu não estou certo sempre. Eu tenho que ser humilde. Tem uma outra pessoa que ninguém me obrigou a casar com ela, mas eu casei. E eu tenho que ajudar ela. E ela tem que me ajudar, e os dois têm que se unir para entender que o casamento não é o problema. São algumas coisas que quando não existem, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Então nós temos que ser humildes. Em sexto lugar, para que esta comunicação melhore, já vou terminando, devemos entender o momento de parar de falar. Não tem aquela hora que você sabe que o seu limite vai acabar e você vai entrar na carne, para não dizer outra coisa. Não tem aquele momento que você sabe que se continuar indo, a velha mulher e o velho homem vão aparecer. E aí você vai perder o domínio. Você consegue identificar esse momento? Você vai até aqui, se passar disso aqui, vira bicho. Nós devemos entender o momento de parar de falar. Tem hora que discutir não vai resolver. Deixa a cabeça esfriar. Deixa o problema, não é enterrar o problema, é saber que vai ser tratado depois. E sentar no outro dia e dizer, ontem estávamos com a cabeça quente, maridão, sente aqui, vou lhe ajudar. Nosso intuito é continuar junto, criar esses meninos, ensinar eles o que é certo, dar uma perspectiva de futuro para eles, mas termos um bom relacionamento nós dois também. Dizer para ela, minha irmã, me ajude, minha irmã, eu sou difícil, tenha misericórdia. E aí, não extrapolar o limite que vai levar você a perder o domínio. Palavras são flechas, que uma vez que são lançadas, não voltam atrás. Tem pessoas que estão aqui, que às vezes estão marcadas por palavras que a outra pessoa que falou nem lembra mais. Mas elas estão aí, dentro do coração. E elas ficam ali. Dependendo do momento, ela volta de novo. E isso marca as vidas, as mentes, os corações, os sentimentos. Nós devemos entender. Eu vou falar bobagem, eu prefiro ficar quieto. Em sétimo lugar, sem perdão morre o diálogo. Para que haja comunicação tem que ter perdão. Perdão, 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 perdão. Dizer, me perdoa, eu quero continuar com você. Eu não quero matar você, eu não quero destruir você, eu não quero acabar com o seu psicológico, com o seu emocional. Eu quero viver bem. Não é só viver, é viver bem. Em oitavo lugar, sem autocrítica, não aprimoramos nossa comunicação. Se nós não aprendermos a olhar para dentro de nós e identificarmos algumas coisas ruins para que possamos melhorar, nós não vamos melhorar.
É aquela questão, se está sempre certo, por que melhorar? Se sempre está tudo certo, eu nunca erro, por que eu devo melhorar? Temos que aprender a sermos autocríticos. Olhar para dentro de nós, espera aí, eu não sou tão bom assim. Eu não tenho a última palavra em tudo. Eu não sou a última bolachinha do pacote. Eu não sou a melhor pessoa que existe no mundo. Eu preciso ajustar isso aqui. Porque a outra pessoa não tem culpa se eu não estou bem. A outra pessoa não tem culpa do meu contexto familiar. A outra pessoa não tem culpa se o meu caráter não é um caráter que foi amadurecido. Se as minhas ideias não são ideias que foram amadurecidas. Irmãos, o Evangelho nos liberta. O Evangelho tem poder de nos transformar, mas tem pessoas que foram tocadas a respeito da sua espiritualidade, mas a sua maneira de viver não foi tocada. E aí vive como se fosse a melhor coisa que Deus já fez na face da terra, e as outras são inferiores. Misericórdia. Pessoas que se acham superiores dentro de casa, fora de casa, em todo lugar. Irmãos, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E dentro da vida matrimonial, se tiver competição, vai morrer esse casamento. Porque não somos competidores, somos parceiros, amigos, amantes, pessoas que estão aí para se doar um pelo outro, porque se os dois vencer, se um vencer, o outro também vence. E se os dois vencerem, os dois venceram verdadeiramente. Agora, estar numa relação sem agregar valor a ela, tudo é a outra pessoa, a responsabilidade do outro, tudo é um só, também é difícil, sobrecarrega. Olhe para dentro de você nessa manhã, e ao sair daqui deste encontro de casais, diga para o seu cônjuge, olha, me perdoa, porque eu também não sou uma pessoa fácil. Me perdoa, eu tenho coisas na minha vida que eu desconto em você, e você não é esse problema. Nós precisamos, o pessoal aí que está namorando e noivos, né, que estão aqui, já vai aprendendo aí, que é coisa boa, facilita bastante, não é? Em nono lugar, o mau humor compromete a qualidade da comunicação. Tem alguém que vai dizer, fala Deus. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre é falta de amor, mas falta de humor, de boas risadas. Vou confessar um negócio para vocês, posso? Tem dia, irmão, que eu chego do culto, eu não quero ouvir culto, ouvir hino, pelo amor de Deus. Né? Até uma altura eu tinha 9 cultos por semana. Digo, Jesus, aí chego em casa e boto o culto na televisão. Digo, meu Deus, mais um culto, Pai. Senhor. Chega do culto e bota lá, ó, vídeos para morrer de rir. Esses dias nós encontramos um, cadê o Elimar? Tá aí? Tá não, depois eu falo então. Colocamos melhores momentos em igreja e dava risada, irmão. Coisas que diz, no espanhol tem uma palavra, né, Omar? Despejan la cabeça, descontrai a cabeça um pouco. Dar boas risadas é fundamental, né? Ter um bom humor dentro de casa. Tem gente, irmão, que acorda que parece que dormiu com a noite inteira destapado, como diz lá no Rio Grande, sempre de mau humor. Agora entenda, tem gente que já acorda bem, e o dia já começou, e amém, glória a Deus, paz do Senhor, parece que nem dormiu, já acorda de bom humor, e tem gente que demora um pouquinho mais. Só vai dar bom dia depois do meio-dia, assim, algo... Minha mãe dizia, não me dê bom dia enquanto eu não tomar café. Se eu não tomar café, não me dê bom dia. Agora entenda, cada um vai ter o seu momento, não é? Mas proporcione momentos de boas risadas, descontração. Vai passear, meu irmão, vai dar uma distraída na cabeça, vai fazer alguma coisa, não tem dinheiro, vai caminhar, vai fazer alguma coisa boa, ajudar, buscar coisas que vão fazer vocês estarem mais leves. Por quê? Imagine você estar convivendo com uma pessoa 24 horas mal-humorada. Não tem paciência que aguente isso. Então, às vezes, não falta amor, você ama, mas falta só um pouquinho de humor, de dar boas risadas, de estar bem, tranquilidade, porque a nossa guerra é do lado de fora.
Dentro de casa é o nosso lugar de refúgio, de paz, lugar onde nós estamos bem com a família, o lugar onde Deus nos renova. E em 10º lugar, para nós terminarmos e orarmos juntos, para que possamos ter um bom diálogo, nós precisamos ter tempo. Sem tempo não há qualidade. E a nossa maior riqueza, meus irmãos, é ter tempo de qualidade com a nossa família. Meu filho não vai lembrar das coisas que eu dei a ele, materiais. Ele vai lembrar do quê? Do tempo. E eu sei que eu tenho que melhorar nisso. E todos nós devemos. Nós sabemos que o lugar onde nós estamos, a hora passa mais rápido, trabalha um pouquinho mais de onde viemos. Tudo demanda mais tempo e é sempre uma correria. Está fazendo o quê, irmão? Não, estou trabalhando, estou correndo. E aí todo mundo está correndo. Só que o nosso maior investimento dentro do nosso relacionamento é dar tempo ao nosso cônjuge. Eu lhe pergunto, quanto tempo faz, como a pastora perguntou, que você não senta e não tem uma boa conversa? Não olha nos olhos, não ouve a pessoa, não tem aquela disposição de sentar, ouvir, deixar o celular e dizer assim, vamos conversar um pouquinho? Como é que foi sua semana? Como é que foi o seu dia? Como é que tá as coisas? Posso te ajudar em alguma coisa? Posso te ouvir, minha irmã? Aleluia. Irmãozão. Ajuda aí, irmãozão. Ajude aí. Você quer dizer, meu Deus, eu quero a minha bênção e dela não vou desistir, pai. Essa mulher não me dá mais a bênção, pai. E aí você não ouve a irmã, não dá tempo para a irmã, não dedica atenção a ela. Depois está que nem aquele general de uma novela antiga lá do Brasil, chega em casa e diz, mulher, se apronta que eu vou lhe usar. Não, irmão, misericórdia, irmão. Não. Não funciona assim. Construa o ambiente. Tá rindo porque assistia, né? Vai confessando aí. Mas tenha tempo. Dedique atenção, irmã. Não é só cobrar, mas é também dar uma atenção. Sua casa não vale mais que seu marido. Porque tem gente que deixa todo mundo para lá porque tem que lavar uma louça. A louça não é pecado, às vezes, dormir ali, irmã. E você ter o tempo de qualidade, ter uma boa conversa. Tá bom? Bom é quando os dois vão ali, vão lavando a louça, vão conversando, vão se ajudando. Um faz uma coisa, outro faz outra. Olhe para cá para nós terminarmos. Dedicação é fundamental. Nós temos que deixar de viver o mundo virtual e voltarmos a viver o mundo real. Nós queremos cobrar do outro coisas que nós não fazemos. Isso não funciona. Ouvir com atenção e não se preocupar somente em falar. Dedicar tempo. Investir nesse relacionamento. Você pode viver bem. Você pode renovar o sim que você falou lá no altar. Você pode aprender a ter um diálogo saudável, sem briga, sem acusação, sem comparação, sem precipitação, sem agressão, sem olhar na primeira discussão e dizer, vou-me embora, vou dormir lá na casa do irmão, vou sair daqui, vou para a casa da minha mãe, sem ter essas coisas, mas aprender a conversar, para que esse relacionamento funcione, porque a ideia não é destruir, a ideia é manter a aliança. A ideia não é ferir, a ideia é curar o relacionamento. Fique de pé nessa manhã. Eu quero orar com você. Quero convidar aqui a minha princesa para estar comigo. Aleluia. Se você pode, dê as mãos para o seu cônjuge. Dê as mãos para ele, para ela. Dê as mãos, nós vamos orar juntos. É possível se afastar um pouquinho, só para botar a cabecinha assim encostada uma na outra. Se não escovou o dente, irmão, não falo, tá?
Se vocês saírem daí é mais fácil, né? Vem para cá, encosta a cabecinha. Isso, assim, ó, bem bonita assim. Tá bom? Dá as mãos para o seu cônjuge. O pessoal da mídia está na prova, mas Deus vai abençoar. Aleluia. Abrace, dê as mãos para o seu cônjuge, encoste a cabeça na cabeça dele. Encosta a sua cabeça na cabeça dele. Não se distrai agora. Nós vamos orar juntos. Mas antes de orarmos, eu vou pedir que você repita estas palavras comigo. Diga: meu amor, me perdoe, por palavras, por ações que te machucaram, que te magoaram. Eu quero viver bem com você. Eu quero continuar casado. Eu quero estar em comunhão contigo. Me perdoe, porque eu quero manter o sim e viver com você todos os dias. Perdoa aí, irmã? Aleluia. Perdoa aí, varão. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nós oramos juntos nesta manhã. Pedimos que a tua mão esteja estendida sobre nós como casal. Senhor, tu conhece cada um que está aqui. Tu sabe da realidade dentro das quatro paredes. Tu sabe das dificuldades, as diferenças que nós temos. Nós clamamos a tua graça e pedimos que tua mão esteja estendida sobre nós. Vai desfazendo, aniquilando e rompendo toda perturbação, toda influência, toda ação maligna, mas também tudo aquilo que é da nossa carne. Nos ajude a ter o domínio. Entra nos nossos lares. Confirma a tua paz, a tua alegria, a tua harmonia dentro dos nossos lares. Vai tirando todo o peso da rotina, todo o cansaço excessivo. Vai entrando aonde só tu podes, confirmando que só tu podes. Senhor, nos ajuda, porque nós sabemos que nossa casa não é um campo de guerra, é um lugar de refúgio que o Senhor nos deu para que possamos nos ajudar. Estende a tua mão sobre este marido, estende a tua mão sobre esta mulher, vai levantando, fortalecendo e abençoando agora essa relação. Ajuda-nos a estarmos bem, Pai, ajuda-nos a termos uma boa comunicação, ajuda-nos a nos relacionarmos bem e que possamos sempre estarmos um pelo outro e os dois pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um beijinho aí, meu irmão e irmã.